Bom dia a todas e a todos. Agradeço pela oportunidade de compartilhar os resultados de nossa pesquisa interdisciplinar neste 5º Congresso Internacional de Riscos. Meu nome é Alessandra Schneider, sou recém-doutora pelo Programa em Meio Ambiente e Desenvolvimento da Universidade Federal do Paraná, no Brasil. Vou apresentar alguns dos resultados da minha pesquisa, orientada pelos professores Valdir Denardim e Carlos Sampaio, coautores deste trabalho, intitulado Quem acredita em mudanças climáticas? Percepção e engajamento frente ao risco climático no litoral sul do Brasil. Desde a realização da Rio 92, o Brasil costumava atuar como um importante protagonista no debate global sobre governança ambiental e mudanças climáticas. Conforme estudos de percepção realizados pela Pew Research, os brasileiros costumavam figurar como a população que demonstrava o maior índice de preocupação em relação ao risco climático entre todos os países do mundo. Naquele contexto, o pensamento negacionista não representava relevância no debate nacional sobre mudanças climáticas. Entretanto, mudanças recentes nos quadros do Poder Executivo Nacional, especialmente no âmbito das relações internacionais e políticas ambientais, têm alterado a maneira como o país aborda a questão climática. A partir de 2019, observa-se que a visão negacionista sobre os riscos globais vem avançando entre parte do público nacional. A polarização política e ideológica estimula a disseminação de desinformação, notícias falsas e teorias conspiratórias entre diversos segmentos da sociedade, inviabilizando o debate em termos científicos e democráticos. Ao desviar o debate para o âmbito das crenças, a comunicação científica sobre os riscos não é capaz de cumprir seu papel, o que prejudica a implementação de políticas de mitigação e adaptação já elaboradas ou em curso. Para verificar empiricamente como a dinâmica de percepção do risco climático opera em um determinado território, foi selecionada a região do litoral do estado do Paraná, no sul do Brasil, com uma população estimada em 300 mil habitantes. A escolha do litoral do Paraná como área de estudo se deve a 5 fatores principais. Primeiro, a importância ecológica da região. Segundo, relevância econômica da região para a economia do estado e do país. Terceiro, pela desigualdade e conflitos socioambientais entre uso econômico, conservação e comunidades tradicionais. Quarto, altos índices de vulnerabilidade climática. E, por último, a região tem sido objeto de planos recentes de desenvolvimento sustentável e de adaptação baseada em ecossistemas. Diante desse contexto, considera-se relevante compreender como os atores sociais da região percebem o risco climático e como é possível propor diálogos que inspirem a construção de capacidades adaptativas. Diante do exposto, o objetivo deste estudo consiste em reconhecer os fatores que influenciam na dinâmica de percepção sobre mudanças climáticas e sistematizar os diversos entendimentos da população do litoral do Paraná sobre o risco climático. Para isso, foi aplicado o método de investigação conhecido como síntese realista, uma combinação de técnicas quantitativas e qualitativas, indicada para análise de intervenções sociais complexas relacionadas à governança do risco climático. Sob essa proposta metodológica, foram desenvolvidas diversas atividades investigativas como análise de pesquisas de opinião sobre o risco climático, observação sistemática e participante, síntese bibliográfica das categorias de análise, estudo sobre vulnerabilidade no litoral do Paraná, por meio da ferramenta Sismoclima, pesquisa empírica de percepção entre os moradores do litoral do Paraná, com aplicação de questionário tipo survey, elaborado com base na escala psicométrica Likert, e entrevistas semi-estruturadas com lideranças. Nesta etapa, foram ouvidas 63 pessoas dos 7 municípios que compõem o litoral do Paraná, durante o mês de novembro de 2019. Com a síntese teórica, foi possível identificar indicadores de 3 visões básicas sobre o risco climático. Com base nos indicadores, obteve-se de um lado visões pró-clima, ou seja, posturas que reconhecem as causas antropogênicas das mudanças climáticas e a importância das urgentes ações para lidar com este risco, tanto em âmbito global quanto local. No outro extremo, perspectivas anticlima, de caráter negacionista, se opõem a ações que possam alterar o status quo ou interferir em liberdades e privilégios individuais. Entre estes polos, foi possível identificar uma maioria do meio, silenciosa, vulnerável e passiva, com visões ambíguas ou indefinidas sobre o risco climático. O estudo observou a relevância de crenças, valores, ideologia, posicionamento religioso e outros aspectos socioculturais na formação das diferentes visões sobre o risco climático. Mesmo que a ciência social tenha evoluído na compreensão da percepção sobre o risco climático,
A escala das pesquisas disponíveis não identifica particularidades de visões em nível nacional e local. Para avançar no conhecimento e ampliar o espectro de visões, o estudo empírico realizado no litoral do Paraná verificou que a maior parte dos entrevistados percebe sinais de mudança no clima da região e afirma que é um problema grave, mas desconhece conceitos científicos básicos e informações gerais sobre governança do risco, sendo incapaz de articular o fenômeno global e seu contexto local de vulnerabilidade. Mesmo que, naquele período, proporcionalmente as visões negacionistas tenham sido pouco manifestadas, foi possível verificar elementos que indicavam um discurso de negação em elaboração entre lideranças políticas e religiosas entrevistadas. Mesmo que não haja uma negação explícita e generalizada do risco, os discursos ideológicos são suficientes para simular uma falsa controvérsia e sustentar a inércia da população e a omissão do poder público, deixando indivíduos e populações vulneráveis e impossibilitadas de lidar com os impactos das mudanças climáticas. Para classificar os diferentes perfis de público, considerou-se os indicadores verificados na investigação teórica, a relação entre as características sociodemográficas, psicossociais e de vulnerabilidade da população estudada, a aderência ou rejeição às afirmações apresentadas no questionário, a qualificação dos resultados por meio da análise dos posicionamentos técnicos, políticos e religiosos expostos pelos entrevistados, propostas de classificação de públicos elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente da Grã-Bretanha. Com isso, obteve-se 9 perfis de percepção, que serão apenas nomeados devido ao pouco tempo disponível para descrevê-los em detalhe. Vulneráveis invisíveis, semi-vulneráveis insensíveis, irresponsáveis organizados ou omissos calculistas, técnicos conscientes e desarticulados, educadores inertes, pregadores do apocalipse, lideranças femininas preocupadas, geração sem futuro e seguidores de Francisco. Interessados em conhecer o detalhamento dos perfis podem entrar em contato com os pesquisadores. Os resultados indicam a presença de situações de injustiça ambiental, nas quais a parcela da população mais afetada pelos efeitos das mudanças climáticas são os menos responsáveis por provocá-las e os menos preparados para enfrentá-las, porque são também os mais desinformados, desamparados, conformados, não representados e socialmente invisíveis. A controvérsia sobre o risco climático não é científica, pois extrapola as fronteiras da ciência, perpassa questões psicossociais, culturais e políticas e acaba por penetrar em dimensões complexas e inexploradas da ideologia e da religião. Se observa com apreensão as importantes mudanças nos tradicionais ambientes participativos da governança ambiental e climática, tanto em nível nacional e estadual quanto municipal. Nesse campo de disputa, as estratégias autoritárias dos que negam o risco climático são certeiras: desmontar legislações e proteções sociais e ambientais, invisibilizar, calar, criminalizar, destruir a reputação dos que lutam pelas causas em favor da vida. A exemplo de outros temas contemporâneos considerados polêmicos, a controvérsia climática pode ser levada aos extremos da polarização, a ponto de literalmente paralisar o debate. O negacionismo e as ideologias inspiram e reforçam a ascensão de movimentos extremistas e obscurantistas atuais, que ameaçam as conquistas da ciência, a democracia de acesso ao conhecimento e aos direitos humanos fundamentais. O rápido alinhamento subserviente do Brasil aos interesses econômicos, bélicos e ideológicos do governo de Donald Trump fizeram com que décadas de conquistas humanitárias, ambientais, democráticas, republicanas e diplomáticas fossem postas a perder. Assim, reconhecer as bases que produzem, sustentam e reproduzem os discursos ideológicos de negação do risco climático é uma questão fundamental para construir os necessários diálogos para o enfrentamento deste risco. Destes resultados, investigações futuras podem ser úteis para dimensionar estatisticamente os perfis de público de modo a orientar estratégias de comunicação adequada, aplicar o método da cartografia da controvérsia baseado na teoria do ator-rede para analisar a dinâmica de comunicação sobre o risco climático entre redes de atores que utilizam mídias sociais, extrapolar a pesquisa para outros territórios e fazer estudos comparativos, e avançar em estudos específicos entre populações vulneráveis, como indígenas, agricultores, pescadores, mulheres e outros. As referências utilizadas na pesquisa estão disponíveis nos últimos slides. Agradecemos a atenção de todos e ficamos à disposição para dialogar e dar prosseguimento aos estudos de comunicação sobre risco climático. Até breve.